Beleza aí, pessoal? Eu comecei a editar o vídeo e percebi que eu exagerei. O vídeo ficou comprido demais, eu quis mostrar muito no passo a passo e acabou ficando muito comprido. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar ele em 3 partes. A primeira parte vai ser a parte da desmontagem do chicote, remover todas as gambiarras, fitas e acabamento e tudo mais aí. A segunda parte a gente vai mostrar realmente o reparo do chicote, o conserto de tudo que precisar. E na terceira parte a gente vai mostrar o acabamento. Então bora lá! Beleza, pessoal? Esse aqui é o chicote da injeção LEG Tronic do cabo do Rodolfo. Tá? Não está perfeito, mas até que ele está muito bom. Pelo que esses carros costumam passar, até que ele está bem razoável. Então o que eu vou fazer aqui primeiro vamos remover todo esse acabamento para ver se tem alguma emenda, alguma coisa aí no meio que possa atrapalhar, embora o carro esteja funcionando, né? Antes da gente desmontar o motor ele estava funcionando. Eu consegui deixar ele funcionando redondinho, pelo menos relativamente redondo, porque o motor não estava legal, vocês viram. Mas o chicote eu acredito que não tenha problema de erro, tá? Ele pode ter uma emenda, alguma coisa ali que não está legal, mas ele não tem um defeito direto. Claro, uma das coisas que eu já percebi, eu tenho que trocar esse conector, ele não está legal. Então esse conectorzinho aqui que é o da temperatura do motor, eu tenho que trocar. Tem um monte de fita isolante, vamos tirar toda essa fita isolante aí. O que tiver ressecado que possa quebrar a gente vai trocar, porque infelizmente esses chicotes aqui eles ficam em cima do motor, né? Esses fios, então ele acaba pegando óleo, o calor, por exemplo. Esses terminais aqui que vão na adicionadora de ar do ar-condicionado não estão legais. Eles já foram refeitos inclusive, porque o terminal que vai aqui é um terminalzinho bandeira, mas isso não tem importância. Então aqui a gente vai tirar essa pontinha, colocar um par de terminal novo aqui, provavelmente um terminalzinho reto mesmo, tá? E sem acabamento, essa aqui é da adicionadora de ar, ela não tem acabamento nenhum aqui. Se bem que algumas pontas do chicote original não tem acabamento corrugado mesmo. Nessa época foi feito assim meio, a impressão é que foi feito meio que às pressas. Faz um chicote curto por cima do motor, meio feio ali mesmo. Todo mundo conhece, né? Ficar passando em cima do motor é meio feião. Quando a gente faz injeção programável aqui, geralmente o cliente pede para a gente esconder. A gente passa tudo por baixo do coletor, fica mais escondido. As pontas são mais compridas para que fique mais bonitinho, faça uma volta mais escondida. Também tem cliente que pede para a gente deixar totalmente original. Já comentei isso com vocês também. Inclusive tá aí não é conversível, é um GSI fechado do André, que a gente fez uma réplica do chicote original com injeção programável. Mas nesse daqui eu vou remover todo esse acabamento, vamos ver se tem alguma emenda. Tem terminalzinho aqui que precisa refazer, ó, tá cortado. Tem outro terminalzinho desse lado aqui também que tem que fazer, que tá cortado. E tem bastante fita isolante dentro do carro, que é dessa borracha para cá. Vou separar as pontas aqui. Dessa borracha para cá vai dentro do carro, dessa borracha para cá é o compartimento do motor. Esse fio aqui que vocês estão vendo, ele faz parte desse lance aqui. Então essa parte aqui dentro do carro é desse jeito mesmo, tá? Algumas voltas de fita isolante, assim, bem simples mesmo. É engraçado você pensar que era um carro muito caro para a época, já chegou a ser o carro mais caro do país. No começo do conversível ele era o carro mais caro do país, e mesmo assim é uma coisa realmente meio simples, poderia ter um acabamento melhor. Essas fitas isolantes aqui são originais, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover tudo isso. Obviamente eu vou usar uma fita de tecido, porque o chicote fica mais maleável com a fita de tecido. Da mesma forma que eles usavam no restante do chicote, tinha algumas coisas de fita de tecido. Aqui eu não sei por que não tem. Mas a gente vai refazer isso aqui com fita de tecido. Vou verificar se tem emendas. Existem algumas emendas originais. Por exemplo, a alimentação dos bicos injetores antes de chegar no conector do pré-resistor. Existe uma derivação. A derivação existe também no acionamento dos bicos. Existem algumas coisinhas. E, por exemplo, aqui no chicote, alguém fez aquele serviço maravilhoso de... Eu vou até aproximar. De dar aquelas picadas nos fios para testar alguma coisa. Então aqui, como aqui só tem um leve corte na capa, não é uma coisa que compensa tacar o alicate, fazer uma emenda por termorretrátil.
ou cair na loucura de falar, vou trocar esse lance de cabo inteiro, é besteira. Tá, o condutor tá bom aqui dentro, desde que ele não esteja quebrado. Pessoal, é para isso que inventaram fita isolante. Tá? Então você pode tranquilamente fazer uma isolaçãozinha aqui muito bem feita. Depois isso aqui vai ser tudo preso junto, tá? E com fita, e isso aqui não vai soltar nunca, tá? Por mais que a fita eventualmente fosse ruim e perdesse a cola, ela não iria soltar porque está todo mundo preso aqui, enroladinho. Então, fita isolante deve ser usada com consciência, mas tem que ser usada. É um recurso que está aí para ser usado, ela não pode ser abominada. Tem lugares que você vai ser obrigado a usar fita isolante. Se, por exemplo, se eu não quisesse usar fita isolante aqui, eu teria que de cara remover 3 cabos aqui inteiros. Aí eu tenho que trocar o terminal daqui de dentro, eu tenho que trocar o terminal do conector ou provavelmente o conector. E é uma coisa que realmente não faz a menor diferença, não faz sentido você fazer esse tipo de coisa, a não ser, é claro, que fosse praticamente todos os fios, mas não é o caso aqui. E mesmo que tivesse rompido, dá para se fazer uma emenda muito bem feita, é só saber o lugar que você vai fazer ela soldada, tá? Muito bem soldada, com a temperatura certa, nem mais nem menos, com estanho bom, termo retrátil. Se é um lugar que pode ter algum atrito, você põe 2 camadas de termo retrátil e está tudo perfeito, está tudo certo. Então, eu acho que eu já falei bastante, mas acho que é legal passar essas informações, principalmente para quem está se aventurando a fazer em casa, né? Sabe de algumas possibilidades, tira alguns mitos, né? E conhece como é o chicote aqui e começa a ter uma ideia. Bom, vamos lá, vamos remover tudo isso aqui. Só que tem de óleo aqui. Pessoal, isso aqui é óleo e cola, né? Cola da fita isolante misturada com óleo. Uma coisa que de cara que eu já vi é que tem uma isolação aqui no conector do distribuidor, que está com outro padrão de conector, mas isso não tem problema. E a gente vai manter isso aí. Até porque eu não vou trocar o conector lá do distribuidor, pelo menos não agora. Mas isso aqui tá realmente um pouco estranho. A gente vai ter que analisar com certo cuidado. Tem um cabo blindado aqui que eu acredito que é do distribuidor, o cabo original do distribuidor. Então a gente vai ter que ver até onde foi levado essa emenda aqui. Bom, a gente vai chegar lá. Primeiro vamos tirar o acabamento. Pessoal, eu tô deixando essa borracha aqui mais ou menos na posição em que ela fica original, por isso que eu andei com ela pra cá, tirei fita, andei com ela pra cá. Aí quando eu for fazer o acabamento eu mantenho ela na posição original, assim eu não me perco pra depois de repente ela ficar muito pra lá ou muito pra cá. Então ter esse cuidado de movimentar essa borracha e deixar ela mais ou menos onde ela tava. Assim a gente não perde tempo depois tendo que refazer acabamento.
Pessoal, não precisa se assustar não nesse ponto. Boa parte dessa fita isolante que vocês estão vendo aqui é original. Alguma coisa aqui foi colocada, dá pra ver, mas essa fita que eu estou tirando, por exemplo, é original. Já como a gente está fazendo, é melhor já substituir tudo de uma vez, assim já fica... Não que isso vai ficar bonito, porque não vai ficar aparente, mas pelo menos a gente sabe que já está arrumadinho. Enfim, já está tirando, já está testando, já está olhando se não tem nenhuma emenda, pega e faz tudo, né? Eu só vou deixar alguns pequenos pedaços aqui para que ele fique mais ou menos na posição original, para que depois, na hora de eu fazer o acabamento final com a fita de tecido, eu não tenha que ficar dividindo demais. Então vou deixar eles mais ou menos amarrados aqui do jeito que eles estão. Assim eu não preciso ficar ajustando aí, medindo uma coisa que já está pronta, né? Então aqui ele já está na medida, a gente deixa mais ou menos no esquema. Aí quando eu for concluir eu tiro esses restinhos de fita. Nesse ponto aqui que eu percebi, pessoal, lembra daquele conector logo no começo do distribuidor que eu mostrei que o cabo estava passado um cabo a mais ali? Realmente alguém deve ter tido algum problema em algum momento com esse carro, e esse cabo ele vem até aqui, tá cortado. Aqui é o conector da EZK, porque para quem não sabe, o sensor Hall envia o sinal de rotação. Tem gente que já até discutiu comigo uma vez, porque falando que o GSI não tem sensor de rotação. Ele tem, é o sensor Hall dentro do distribuidor, e é um sensor de rotação, né? Um sensor de posição de motor. Não é só a roda fônica que tem sensor de rotação. Carro com distribuidor também, independente do tipo de sistema, exceto platinado, não vamos entrar aí até esse ponto da discussão, mas vamos lá. Sai lá do distribuidor o sinal, né, e vem até esse conector que é da EZK. A EZK vai fazer a variação de avanço e mandar esse sinal para a Getronic, que é esse conector aqui. Aí a Getronic vai disparar tanto bico quanto bobina, tá? Já com a variação de avanço. E o pessoal acha que a EZK aciona a bobina, não é nada disso. A EZK faz variação de avanço. Quem aciona a bobina é sempre a Getronic, seja no sistema com EZK ou sem EZK, não importa. Quem aciona a bobina é a Getronic. O módulo de acionamento da bobina está dentro da Getronic. Mas enfim, foi cortado aqui, foi passado esses dois fios aqui para dentro. Então depois eu vou abrir aqui e ver se a gente consegue colocar esse cabo original, porque é um cabo blindado. Tá? Então o cabo blindado ele é sempre melhor, pelo menos deixa o sinal um pouco mais limpo ou menos suscetível ao ruído. Mas é isso daí, vamos tirar o resto do acabamento. Pessoal, esse conector aqui é o conector do sensor de posição de borboleta. Ele passa do lado da bomba de óleo, embaixo da mangueira de óleo da direção, tá? É bastante comum ter vazamento em algum momento da vida, tanto na mangueira quanto na bomba, e acaba ficando essa meleca que vocês estão vendo aqui. E com o tempo os cabos ressecam. Aqui, o legal é que não está ressecado ainda, mas eu já vi que tem duas emendinhas aqui, vamos ter que abrir para ver o que é. E é legal limpar isso aqui, senão com o tempo ele vai ficar todo quebradiço. Essa fita aqui, infelizmente, é original, essa fita larga. Tinha muita coisa com fita original nesses chicotes, é fita isolante mesmo. É claro que são fita isolante mais grossa, com uma cola um pouco melhor, mas ainda assim é uma fita. Coisa que hoje a gente já não vê mais usar esse tipo de fita.
Outra coisa que eu percebi agora aqui, pessoal, o cabo da válvula adicionadora de ar do ar condicionado, tá? Aquela solenoide que aumenta a rotação, ele está solto aqui. Então ele foi cortado em algum lugar. A gente vai ter que emendar ele de volta. Então, colocando esse ar para funcionar, ele não iria subir a rotação. Então ia cair, né? Na hora que você ligar o ar condicionado ia cair bastante. Então é legal, tá vendo como tem umas pegadinhas, né, nesse tipo de coisa. Depois de tudo montado, tá, você tirar isso aqui, abrir tudo para poder encontrar um problema desse daí é chato, né? Então, já que a gente está com o chicote fora por conta da pintura do cofre, é melhor já revisar. Esses dois cabos que vocês estão vendo aqui é o aterramento do sistema de injeção. Isso tem que estar sempre preso ao motor, preferencialmente no cabeçote. Originalmente ele vai num parafuso do cabeçote, é um parafuso que tem uma ponta com uma rosca para fora. É o do primeiro ali. Aí quando a gente for montar isso, eu mostro para vocês aonde originalmente ele vai. Como esse motor a gente está montando do zero e está trocando os parafusos e não existem mais esses parafusos sextavados, principalmente esse com essa rosca para cima, e eu não vou dar a moleza de montar com parafuso velho, a gente vai prender isso no cabeçote, não no parafuso do cabeçote, prender no parafuso da flauta. Tem outros lugares ali que dá para prender e o efeito é o mesmo. O importante é estar preso no cabeçote, ou pelo menos ali na gaiola, alguma coisa do motor. Isso é importante. Isso aqui não pode ser aterrado direto na bateria, alguma coisa assim. Tem que estar lá. Pessoal, essas emendas que eu achei aqui no meio, na verdade não são emendas, é aquele velho teste que o pessoal faz por aí, né? Dá uma raspadinha no fio ali, passa um estilete, um alicate de corte para poder pegar, ter um contato e fazer algum teste, sabe? Aquele cortezinho na capa. Então eu não vou cortar e emendar isso aqui de novo, isso vai ser feito com fita, tá? Não compensa sair cortando, isso é bobeira. Basta limpar esse cabo aqui e fazer uma isolação decente, que não fique solto desse jeito. Eu vou até deixar no lugar para eu lembrar que eu tenho que mexer com isso. E uma dica, pessoal: quando você for testar, se você vai usar um multímetro, caneta de polaridade, aqui por trás do conector você consegue pegar o sinal também, tá? Você tira essa capinha aqui, ó, desencaixa essa capinha. Espera aí que aqui com a mão lisa do jeito que está cheio de óleo fica difícil. Um lado desencaixei, o duro é desencaixar o outro. Aqui, ó. Desencaixa essa capinha de acabamento aqui, ele dá acesso à parte de trás do conector e é só espetar. Ele tem uma borrachinha aqui dentro, mas é só espetar a ponta de prova aqui, seja uma caneta de polaridade, o que quer que seja, e você consegue testar aí direto. Não precisa ficar cortando cabos aqui também dos bicos, a mesma coisa, sabe? Não precisa. E uma dica bem importante: se você tiver com um conector que realmente não tem acesso, é fechado, enfim, aí você pensa assim, pô, agora realmente eu preciso fazer um corte no condutor, alguma coisa assim para, né, no fio, para fazer o teste. Negativo. Você pega um alfinete, tá? Tem aqueles alfinetes com bolinha que usa pra. A gente vê muito pra marcar coisa em mapa, esse tipo de coisa. Tem até uma caixinha aqui desses alfinetes. Espera aí. Olha aqui, pessoal. Esses alfinetezinhos aqui, ó. Você pega um alfinete desse daqui, com bastante cuidado para não furar o dedo, e espeta, atravessa o cabo. Ele vai fazer um furinho mínimo. Você espeta o cabo. Aí você põe a ponta de prova ali. Quando você tirar, ele vai fechar aquele furinho, tá? Porque ele é muito pequenininho. Você pode usar até um alfinete mais fino que esse. E beleza, você consegue testar. Então, tem vezes que eu preciso pegar alguns sinais no chicote desse, com o carro em funcionamento, e o conector até não dá um ângulo para você espetar uma ponta de prova. É um negócio mais difícil, um lugar assim. Você tira a capa do chicote, espeta um alfinetezinho em cada um que você quiser ali, e beleza. Põe a ponta de prova, osciloscópio. Dá para medir tudo, não precisa sair cortando esse tipo de cabo. Pô, e mesmo que você use, jogue fora e caia e perca, você compra isso aqui barato, vem 100 unidades,
Isso aqui tá aí há muito tempo e ainda tem um monte. Outro dia eu derrubei e perdi um monte, na verdade. E vai durar. Então não, é barato, você vai achar em qualquer papelaria um negócio desse daí. Não precisa tacar o alicate no chicote. Não tem a menor necessidade. Os 4 conectores dos bicos injetores ainda estão com acabamento de fábrica. Aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Vamos ver se um deles, que é legal a gente mostrar, se um deles aqui dá para visualizar melhor. Acho que 2 deles já dão. Tem 2 aqui que estão um pouco melhor. Eu vou tentar aproximar. Deixa eu soltar o chicote que ele está preso para não cair. Vou mostrar para vocês que curioso. Ele tem uma anilha aqui com o número do cilindro, ó. Embora não exista a menor necessidade disso, mas de fábrica tinha essa anilhazinha marcando. Por que eu falo que não tem a menor necessidade? Porque essa injeção ela pulsa os 4 bicos ao mesmo tempo, tá? É uma injeção full group, ela não é nem semi-sequencial nem sequencial. Então, como injeta os 4 ao mesmo tempo, os 4 vão acionar ao mesmo tempo, e de dentro do módulo ele parte tudo do mesmo transistor. Não importa qual conector você vai espetar em qual injetor, eles vão acionar todos ao mesmo tempo. Mas é curioso que de fábrica eles punham essa nomenclatura, uma coisa totalmente desnecessária, a nomenclatura dos 4 cilindros ali, porque cada um tem uma distância. Se na hora que você vai juntar tudo aqui, cada um vai dar uma distância mais ou menos aproximada, que está fora do campo de visão, mas cada um vai dar uma distância aproximada ali de cada cilindro. Então é óbvio que até dá para você inverter, mas um vai ficar mais esticado, outro vai ficar mais folgado, mas é só usar o bom senso ali para deixar tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Então não tem necessidade de ter essa identificação de cilindro, não para essa injeção, mas tinha. Curioso. Só que como o acabamento está bem velho, está bem ressecado, a gente vai tirar esses pedacinhos aqui também. Andrés, quanto é que vale essa anilha aqui no mundo do Zé Frizinho? Essa aqui não vale mais nada porque eu já cortei ela. De repente, de repente se a gente cortar aqui o cabo fora, tirar ela inteirinha daqui de dentro, dá pra comprar um carro com isso, acho. Dá pra comprar um cadete. E o que você acha que eu vou fazer com essa anilha aqui? Você vai estragar? Já tô estragando. Eu não vou deixar um acabamento todo quebrado, todo ressecado aqui pra preservar essa anilhazinha. Aliás, numa coisa que não faz diferença, né? Porque não importa eu identificar o cilindro 1, o cilindro 2, o cilindro 3, o cilindro 4. Não, e outra, todos pulsam ao mesmo tempo. É, verdade. Então, não faz diferença. Pessoal, outra curiosidade que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Essa emenda aqui é original de fábrica, é uma fita de tecido, o verso dela aqui onde não tem cola, parece muito uma fita isolante, mas ela tem um tecido por dentro e ela tem uma cola, ela é bem grudenta, ó, pode ver que ela até tem uma malha. Isso aqui é uma emenda original, tá? Então, como isso aqui não foi aberto, a gente não vai nem tocar, porque na verdade essa emenda aqui ela é prensada. Se der louca também a gente pode até abrir aqui e soldar em cima dessa junção, tá? Porque é uma junção feita com uma espécie de um terminal para fazer derivação. Mas para que vocês conheçam, de repente desmontar o seu chicote aí e ver uma coisa dessa. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais aqui. Não se assuste não que tem emenda no chicote original, tá? Tem derivação, tem junção, não vai pensar que é um fiozinho dedicado para cada coisa
e bate tudo inteiro de cabo a rabo de um terminal para o outro, não é bem assim. Quando precisa de ligação junta, a indústria não mede esforços não para falar, olha, um cabo só, a boa parte do trajeto serve, depois deriva, e é isso que eles vão fazer. Eles não vão passar 5 metros a mais de cabos, 4, 3, dependendo do tamanho, por achar que vai ficar bonito. Isso vai ficar escondido, então eles derivam mesmo. Tá? E não tem problema nenhum nisso. Eletricamente, tecnicamente falando, não tem problema nenhum. Tá? Então não tem nada de errado. Tem outra derivação dessa mais próxima lá do Chico. Não outra, acho que tem mais 2 ou 3. Próxima aqui do conector. Deixa eu ver se eu pego aqui. Próximo aqui do conector dos módulos. Tem mais uma aqui, ó, original. Tem mais outra aqui, original. Aqui nesse chicote aqui tem mais 2 originais. Mas eu vou conferir as outras coisas que tem aqui, que deve ser só aquela coisa de amarrador de fio, sabe? Meu professor de elétrica, porque eu fiz um curso de eletrônica e tinha elétrica na grade. Meu professor de elétrica, eu não esqueço mais, ele sempre falava: existem 2 tipos de pessoas que mexem com elétrica predial, residencial ou até automotiva: o eletricista, né, o técnico, e o amarrador de fio. O amarrador de fio é o cara que corta, emenda de qualquer jeito e tal. Esse é o amarrador de fio. Pessoal, como eu falei para vocês no começo do vídeo, vai ficar longo demais se eu fizer o vídeo direto de toda a restauração do chicote. Então eu decidi cortar aqui, onde a gente terminou toda a desmontagem, identificou mais ou menos todos os problemas do chicote, para que no próximo vídeo, que eu vou publicar amanhã também, seja mostrado para vocês toda a parte de conserto do chicote, resolvendo todos os problemas, identificando mais alguma coisa. Tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu!